Os beijinhos são essas flores coloridas que estão por toda parte e marcam presença em beiradas de jardins e de janelas durante todo o verão. Elas são lindas, resistentes e existem em várias cores diferentes, o que possibilita plantá-las de forma a obter um belo efeito visual. Aprenda aqui como cultivá-los e cuidar deles e, assim, fazê-los desabrochar saudáveis e chamativos. Durante a primavera, a maioria dos viveiros de plantas tem muitas mudas de beijinhos, de várias cores, o que facilita a compra de algumas bandejas dos seus favoritos. Compre flores de apenas uma cor ou combine e misture flores de cores diferentes para deixar seu jardim bem colorido. Há 3 variedades comuns de beijinhos, sendo que a cor e o tamanho das pétalas de cada um deles variam ligeiramente. As flores dos beijos de frade são grandes e têm cores fortes, já as balsaminas, por sua vez, têm tons pastéis ou são vermelhas e alaranjadas com marcas espiraladas nas pétalas. Plantar mudas de beijinhos é bastante simples, mas também é possível plantar sementes. Para tal, deve-se colocá-las em uma solução de germinação em agosto para que fiquem prontas para um plantio de primavera. Pressione-as levemente na mistura e mantenha as bandejas úmidas e a cerca de 20 c. Antes de plantar, mantenha as mudas molhadas. Os beijinhos murcham rapidamente quando não tem água o bastante. Não importa se você comprou mudas ou optou por plantar sementes, é necessário que elas fiquem úmidas até que possam ser colocadas em vasos ou plantadas no solo. Os beijinhos crescem bem em vasos canteiros e gostam de lugares com sombra. Procure, portanto, escolher um ponto que tenha um pouco de sombra ao longo do dia. O solo deverá ficar úmido, mas sem reter muita água, pois a água parada causar mofo nessas plantas. Para saber se uma área não retém muita água, analise-a após uma chuva forte. Se houver poças e água parada, pode ser necessário colocar turfa ou outro material para diminuir a retenção. Se a água for absorvida, o local é provavelmente bom para o plantio. Procure plantar as mudas quando o solo estiver aquecido. Os beijinhos não devem ser colocados no solo ou plantados em vaso até que as geadas tenham se acabado, pois correm o risco deles gelarem. Um plantio muito precoce pode fazer com que eles murchem ou até mesmo moram antes do tempo esquentar. Essas flores gostam de terras nutritivas e úmidas. É possível prepará-la lavrando-a até uma profundidade de 30 centímetros e colocando nela um pouco de composto orgânico ou fertilizante. Se for plantar em vasos, compre terra rica em nutrientes. Cave as covas e plante os beijinhos. Eles deverão ser tão fundos quanto os torrões das raízes e ficar de 7,5 centímetros a 30 centímetros de distância uns dos outros, do modo que você preferir. Comprima suavemente o solo ao redor da base dos caules e regue bem depois do plantio. Os beijinhos também podem ser plantados em conglomerados para formar belas beiradas em um canteiro. Você pode colocar alguns em um recipiente, a uma distância de 5 centímetros a 7,5 centímetros uns dos outros. Você também pode plantá-los em cestos pendurados em vez de recipientes. Os beijinhos logo irão crescer e se juntar para cobrir qualquer pedaço de solo vazio entre eles. Mantenha-os sempre úmidos. Eles irão murchar logo se o solo se secar. Regue ao redor das raízes durante as manhãs, a intervalos de alguns dias. Evite regar à tarde e deixá-las molhadas ao longo da noite, pois umidade em excesso ajuda à formação de mofos. A terra de vasos e outros recipientes se secam mais rapidamente que a do solo e por isso pode ser necessário regar com mais frequência nesses casos. Fertilize dos beijinhos. Você pode optar por um fertilizante de ação lenta, seguindo as instruções da embalagem, ou colocar um fertilizante líquido a intervalos de algumas semanas. Dicas: pode os beijinhos pelo menos uma vez para que não fiquem muito irregulares.
Os pedaços cortados podem ser colocados em um copo de água para que brotem. Depois de brotar, eles podem ser plantados para gerar ainda mais flores. Importante: evite colocar água demais na planta. Esse excesso pode causar a proliferação de fungos e fazer a apodreção. Se você não souber se é necessário regar ou não, coloque o dedo na terra para ver se ela está úmida. Obrigada pela sua visita. Se você tem sugestões ou dicas sobre o assunto, coloque aí nos comentários.